Olá, muito boa tarde. O ano que começa traz certezas e angústias, projetos e incertezas. Todas, no entanto, merecem ser assumidas com realismo e determinação, a partir de indicadores e análises de quem é capaz de ver o todo e, a partir daí, deixar pistas para o início de uma nova etapa, como é o começo de um novo ano. Hoje temos a oportunidade de contar com a presença de António Bagonfeles neste programa para referir cenários que podem marcar o ano 2018. Dr. António Bagonfeles, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por estar neste programa ao começar um novo ano e proponho-lhe esse exercício de tentarmos perceber o que é que vai ficar na história deste ano 2018. De 2017 foram os incêndios e podemos temer também o mesmo para 2018. Antes de mais, boa tarde, um bom ano. Bom ano também. Também um bom ano para todos quantos nos veem e escutam. A ideia do ano novo é uma convenção, não é? O ano novo não significa necessariamente ser um novo ano. Não muda tudo necessariamente, não é? É uma data convencional, administrativa, que nós, obviamente, é uma data de balanço, como enfim, nas suas palavras o referiu. E há uma data sempre de renovada esperança das pessoas. Eu acho interessante esse fenómeno das pessoas, só porque muda uma letra e um número no calendário, renovar as suas esperanças pessoais, da saúde, da sua quietude, dos seus anseios e também do coletivo, do país, da sociedade. Não é? E nesse sentido, eu acho que 2018... creio que pode ser encarado como um ano não direi de transição, mas de alguma... É um ano que, à partida, enfim, com todos os riscos que isso envolve, não vai ser um ano de grandes surpresas. Do ponto de vista económico, do ponto de vista social, não penso que haja riscos acrescidos. Isso tem o seu aspecto positivo, dá maior estabilidade às famílias, à sociedade, à organização do Estado. E esperemos que, através disso, possa ser conseguido algo de positivo. Em todo caso, as surpresas podem acontecer, como aliás... Não, as surpresas de natureza, por exemplo, as surpresas de natureza meteorológica ou climática ou de outra natureza, evidentemente que podem, cataclismos, esperemos que não, mas isso pode acontecer. Em todo caso, há um ponto que, a propósito dos incêndios, Sim. Eu acho que uma questão interessante é a de o país ter percebido, mas poder aprofundar, em 2018, a ideia de que Portugal não é apenas o litoral nem as grandes urbes. É preciso reabilitar a ideia da aldeia. A aldeia tem sido discriminada, tem sido segmentada, tem sido esquecida. A aldeia no sentido fora dos centros de decisão e dos grandes centros. Era o Tolstói que dizia: se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. O problema é que a ideia é que muita gente não sabe o que é aldeia. Outros acham que não há orçamento para a tinta. E outros acham que o universal é apenas aquilo que está dentro do seu gabinete ou do seu espaço, do seu microespaço. E eu acho que é um dos grandes desafios que Portugal tem, sob pena de despovoamento completo do interior, e que é dar a primazia à ideia da aldeia, no sentido que eu estou, lato sensu, no sentido alargado que eu estou a dar à expressão. Porque esta coisa de se retirarem progressivamente, ao longo das décadas, estações de correios, agências bancárias, escolas, polos de saúde, polos locais de segurança social, instituições públicas de outra natureza, como é que querem que haja desenvolvimento das aldeias, da aldeia de Portugal, quando se tem uma visão pouco humana da economia? Esse é um grande desafio que temos. Ou seja, não se pode dizer, não se faz aquela microinfraestrutura numa zona do interior porque o custo per capita é muito elevado. Pois, evidentemente que é, mas essa não é a única análise a fazer. Não se pode fechar escolas, primárias desde logo, porque custam muito dinheiro, e depois querem que nasçam lá crianças. Portanto, há aqui uma inequação, uma quadratura difícil de resolver, mas acho que
Acho que esse é um problema essencial para que o crescimento se possa aproximar da ideia do desenvolvimento humano. Repare que na última década, arderam em Portugal 2.350.000 hectares de floresta. Quase toda no interior. Esse é o grande desafio que temos à nossa frente. E muito por causa desse abandono. Sim. E porque, no fundo, a aldeia é o centro em que vivem aqueles que não têm voz. Ou que têm uma voz enfraquecida, que não chega aos grandes centros de decisão. Nesse aspecto, o Presidente da República tem procurado ser o porta-voz desses anseios. E muito bem, aliás. Mas essas pessoas não fazem greves. São idosas, trabalham de sol a sol. Essas pessoas devem ser profundamente respeitadas. E não é com a linguagem urbana que se resolvem artificialmente as questões fundamentais e substantivas das pessoas fora dos centros urbanos. Em todo caso, essa parece ser a tendência cada vez mais forte. Sem dúvida. Abandonando a aldeia, abandona-se também a terra, no sentido... Abandona-se a natureza, abandona-se a proteção ambiental? Sim, a relação de crescimento e desenvolvimento tem sido muito antropocêntrica. Ou seja, completamente centrada no homem, descontinuando ou desconstruindo a ideia moral da ligação à natureza, da ligação à casa comum, como falava Papa Francisco na sua primeira encíclica, Laudato Si, que fala da casa comum e tem, aliás, uma expressão que é preciso ultrapassar a fraqueza das reações perante os gemidos da irmã terra. Desde a questão dos problemas de clima, de aquecimento global, até ao princípio do bem comum na sua expressão total, até à ideia de que não basta ter, é preciso cuidar da natureza, dos recursos que são cada vez mais escassos e que tem que ter implícita uma ética geracional. Não é? Nós não podemos hoje esgotar os recursos naturais, como a água, ou poluí-los, como o ar, ou a questão das energias fósseis e não fósseis, não pensando na geração que está a nascer e que daqui a 30 ou 40 anos é a geração fundamental do país. O Papa fala nesse cuidado da casa comum. Da casa comum e da ética do cuidar e da ideia do desenvolvimento integral, que eu acho que são 3 ideias fundamentais quando falamos também da relação do homem com a natureza. Avançamos nesta tentativa de lançar alguns cenários para 2018, para o ano que começa. O turismo em Portugal vai crescendo. Até que ponto este setor da sociedade pode ser determinante para tudo o resto? O setor do turismo é um setor fundamental. O turismo, tecnicamente, é uma exportação. Não é? O turismo, isto é, das pessoas que vêm cá fazer turismo. Sim. Quando é ao contrário, quando nós vamos lá fora fazer turismo, é uma importação. E o turismo em Portugal atingiu números absolutamente fabulosos. Já representam as entradas cerca de 7% da nossa riqueza anual, do produto interno bruto. São responsáveis por, salvo erro, 21 milhões de pessoas que vêm fazer turismo ou em trabalho a Portugal. Tivemos, aliás, no final de 2017, a alegria de todos nós, como portugueses, que não é, enfim, passou um bocadinho ao lado, porque normalmente o que é notícia são coisas que, às vezes, marginais, mas que são más, não é? Sim. Uma notícia boa normalmente não é notícia, mas Portugal foi eleito o melhor destino turístico do mundo. É o primeiro país europeu que consegue isso, enfim, numa atribuição que é dada anualmente. Lisboa, a Madeira, enfim, isto significa que, de facto, Portugal tem aspectos que a natureza nos concedeu, desde bom clima, não haver, em princípio, catástrofes naturais. Somos um povo de acolhimento e, portanto, acho que o turismo é uma pedra fundamental para podermos crescer. Evidentemente que não há bela sem senão. Não é? E o turismo, e sobretudo o turismo que depois acaba por ficar cá, pelo menos temporariamente, gerou aquele fenómeno que os ingleses têm um nome e que nós adaptámos o neologismo, que é a gentrificação.
O que é a gentrificação? É a situação de, em zonas envelhecidas das grandes cidades, haver uma especulação imobiliária, um aumento brutal das condições de habitação e de arrendamento, o que afasta as populações que sempre lá viveram e portanto, gera fenómenos que não são fáceis. Eu estou-me a referir, por exemplo, aos bairros populares, Alfama, em Lisboa, também em algumas zonas velhas da cidade do Porto, e essa é uma questão que não é só de Portugal, obviamente, mas que convém estar atentos a este senão de uma bela que é o turismo. O dia da manhã nunca se sabe como será e Claro. pode ficar, essas regiões podem ficar desertas. E nesse aspecto, o que é que Portugal, cada cidadão está a fazer pela manutenção de um destino como o melhor do mundo? De facto, referiu, temos um ótimo clima, temos boa mesa e depois, boa mesa também. e para além disso, né? E para além disso, há a preocupação de gerar, de provocar a escolha por Portugal por parte dos turistas? Porque a nossa oferta cultural, a nossa oferta artística... A nossa oferta cultural, a nossa oferta hoteleira, a nossa oferta do ponto de vista monumental, a variedade, nós temos 90 mil quilómetros quadrados, mais ou menos, mas é de uma diversidade a todos os níveis, gastronómica, cultural, patrimonial, orográfica, da própria floresta portuguesa. Tudo isso são aspectos que devemos, e podemos e devemos valorizar. Não é só um problema de leis. As leis aqui até atrapalham, não é? É de iniciativa. É de iniciativa. E é de todos termos a consciência e o respeito por um fator fundamental para podermos progredir através desta alavanca que é a exportação por via do turismo. E passamos a um outro tema que pode estar ligado também com ele, ou não, ou então ser, ao fim, a outra face da medalha, que é o comportamento financeiro, chamemos assim, das populações. Há uma retoma e isso está-se a refletir também nos comportamentos individuais? Esse é um aspecto que, sinceramente, entre muitos bons e de estabilidade, é um aspecto que me preocupa para 2018. Porque já há indícios na segunda metade de 2017, que é a crise foi extinta, entre aspas, acabou, foi decretado a sua cessação e as pessoas voltam aos hábitos agressivamente consumistas de antes da crise. E sabe, a história vai repetir-se e quando se repete custa mais caro. É um ensinamento que nós temos na vida, na nossa vida pessoal, na vida social, na vida coletiva. Os números eu falo sobretudo do crédito ao consumo, que atingiu variações astronómicas em comparação com os últimos anos. As pessoas têm mais dinheiro, obviamente, há menos desemprego, isso é muito positivo. Tem que restituir, ou melhor, peço desculpa, tem que voltar a substituir equipamentos de duração longa, desde o automóvel, eletrodomésticos, tudo isso, que adiaram, foram decisões adiadas, e portanto isso percebe-se. Mas o crédito ao puro consumo, através de cartões de crédito, de outras formas de creditícias, é perigoso. É perigoso porque uma coisa é uma família endividar-se para coisas importantes da sua vida. Outra é endividar-se para coisas não úteis, mas inúteis, às vezes mesmo fúteis, e que no fundo acabam por ser uma forma egoísta de lançar um condicionamento sobre o futuro dessa mesma família. E com isto eu chego a outro ponto, que é o lado inverso do consumo, que é a poupança. A poupança é abdicar do consumo imediato para consumir mais tarde. Isto tem uma lógica de ética geracional, não é? É olhar para os filhos, é olhar para além do dia seguinte, com contingências que podem acontecer na vida. Isso acontece cada vez menos. Por um lado, temos crédito, e sobretudo crédito ao consumo, que está a tomar caminhos excessivos, agressivos. Aliás, os bancos também têm a sua responsabilidade, porque oferecem crédito ao consumo por dar cá aquela palha, e as pessoas não sabem, não têm literacia financeira para distinguir os trigo do joio. E, por outro lado, a poupança. A poupança, por razões algumas externas, mas também internas, neste momento está sujeita ao abandono. A poupança está completamente posta de lado.
Porque vai a um banco, quer fazer um depósito a prazo, por exemplo, dá-lhe uma taxa de juros de 0% ou 0,1%. E, portanto, as pessoas não são convidadas a poupar. As famílias não são convidadas a pôr parte de lado para consumir mais tarde, porque não têm nenhum benefício disso. E, portanto, preferem consumir. Ora, estas duas políticas, a do consumo e a da poupança, têm que ser interligadas e, sobretudo, repito, tendo em conta dois fatores. O aspecto geracional, pais para filhos, sobretudo, e a circunstância de, perante uma nova crise, a que estamos, obviamente, todos nós sujeitos, as pessoas perceberem que não podem entrar numa espiral de consumo que se vai ainda prejudicar mais as soluções para o futuro. Questões culturais, mas também muito pragmáticas. Muito, né? E éticas. E éticas, sem dúvida. Já pedirei também o seu comentário acerca da vida da Igreja Católica em Portugal, Sim. com acontecimentos que aí vêm. Antes disso, gostava de olharmos o panorama internacional ou global. Sim. Vivemos em redes digitais, em redes de comunicação imediata, instantânea, de qualquer parte do mundo. Sim. Estas redes vão ser cada vez mais, vão estar cada vez mais presentes no cotidiano de todas as pessoas e com consequências. Sim, isso é um facto indiscutível. E que vai ser progressivamente alargado. A técnica em si, na qual se incluem as redes sociais, exerce sobre nós uma certa sedução. Isso não tem mal nenhum. Agora, há um ponto a partir do qual as perversidades da técnica são maiores que os seus benefícios. Ou seja, a tecnologia é ambivalente. Dá para fazer o bem e dá para fazer o mal e propagar o mal. E, perante isso, eu acho que há alguns aspectos deste grande Big Brother planetário que começam a ser ferozmente demolidores para, olha, desde logo para a unidade familiar, para a ideia da família como pilar de qualquer sociedade, para o escrutínio das decisões políticas e coletivas, desde as notícias inventadas, as fake news, as famosas fake news ou pós-verdade, até aspectos relacionados com a devassa da privacidade das pessoas. Hoje é fácil lançar um boato, uma mentira, e passado um dia a mentira está espalhada por todo lado, sem que a pessoa que é alvo dessa situação se possa defender. E, portanto, nós estamos a entrar nesse aspecto, numa perigosa teia de que depois teremos dificuldade em nos libertar. Sem a considerarmos, se calhar. Diga? Sem a considerarmos, ou sem termos consciência disso. Sem termos consciência. Há pouco dizia que até que exerce alguma sedução. Mas as pessoas também se deixam encantar facilmente por estas novas algemas da alma, que são estes aparelhos todos que andam à nossa volta, e que num dia acordam e percebem que a sua vida, mesmo a sua parte mais íntima, está sujeita a um alargamento completo que é prejudicial e que ontologicamente fragmenta a ligação entre o indivíduo, o cidadão e a pessoa. Esse é um aspecto que me parece bastante perigoso e, para concluir, direi, o grande perigo é que a nova ideologia do século XXI, e particularmente nos próximos anos, se chame tecnologia. Porque é a maneira mais impessoal, mais desumana às vezes, menos escrutinável, menos responsável, mais cobarde de gerar movimentos inorgânicos e perigosos para o futuro da humanidade. Desculpe este meu pessimismo neste enquadramento, mas eu sinto cada vez mais isso. Por exemplo, na área do trabalho, ainda há pouco tempo li uma notícia, não quero demorar, mas li uma notícia num jornal britânico. 4 grandes empresas, uma delas é banco, na Inglaterra, em que os trabalhadores já estão sujeitos a esquemas de controle por várias maquinetas, não é?
em que a empresa sabe a que horas é que a pessoa se deita, o que é que faz fora do trabalho, se fala com as pessoas A, B, C. Bem, isto é absolutamente desumano. Tal Big Brother que falava. A economia só é verdadeira se for humana. Se não for humana, chamem-lhe outro nome. Porque a economia existe porque nós somos humanos. Um último aspecto da nossa conversa que poderia estender-se por muito mais tempo, relacionado com a presença da Igreja Católica no nosso cotidiano, neste ambiente também tecnológico e nos outros aspectos que referiu. Como vai acompanhando e que perspectivas tem para 2018? Eu acho que a Igreja, sobretudo através da palavra do Papa Francisco, tem tido uma presença forte e escutada, mesmo quando parece que não é escutada. Não é? E eu, no fim de outubro, estive no Vaticano, estive com o Santo Padre num seminário que era Repensar a Europa. E no discurso, na intervenção final, o Papa Francisco diz que é preciso lutar contra esta ideia da economia como que vê, ou melhor, que perspectiva as pessoas como seres abstratos. E então ele dizia, sim, porque agora não há pobres, há limiares de pobreza, não há pessoas, há eleitores, não há imigrantes, há cotas de imigrantes, não há desempregados, há indicadores económicos e sociais. Portanto, há este arquétipo abstrato que retira a ideia da individualidade, que é uma ideia fundamental da nossa existência, não é? Por outro lado, eu acho que também, permitindo-me citar o Papa Francisco numa das suas últimas audiências gerais, das quartas-feiras, em que ele fala também do caráter, às vezes, muito leve, às vezes até leviano, com que se está na Igreja, não é? Ele falava permite-me até dizer, o sacerdote diz corações ao alto, não diz telemóveis ao alto para tirar fotografias. Ou seja, a Igreja tem o seu tempo. Tem que se adjornar, tem que estar atento aos sinais dos tempos, tem que adaptar às novas formas de comunicação de que há pouco falámos. Tudo isso é verdade, mas de uma maneira que não diminua o caráter puramente espiritual e da relação transcendental que hoje nós temos muitas manifestações. Eu, por exemplo, às vezes vou a igrejas e a missas onde parece uma central telefónica ao tempo. Ou cerimónias como matrimónios e funerais onde há tudo menos respeito e espiritualidade. Eu acho que a Igreja tem este desafio. Mais vale ser menos alargada em extensão e mais pura em profundidade e compreensão. Eu acho que esse desafio também que eu, pelo menos, leio nas palavras do Papa Francisco e, sinceramente, é aquilo que eu desejo, como cristão. E que é, por certo, um desafio para este ano que agora começa. O nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Agradeço ter estado aqui neste programa do Dr. Bagão Félix e felicidades para o novo ano que agora começa. Também para si, um bom ano. Muito obrigado. Mais logo, acompanhe o programa Eclésia na rádio, na Antena 1, onde lhe fazemos companhia pelas 22h45. Votos de uma boa tarde e um excelente ano de 2018. Até amanhã, se Deus quiser.